Em uma sala silenciosa do Instituto de Neurociência Comportamental de Seattle, uma revolução estava prestes a mudar para sempre nossa compreensão sobre cura emocional e transformação psicológica. Dr. Joe Dispenza havia acabado de concluir o desenvolvimento de uma técnica meditativa tão poderosa que 8 minutos de sua aplicação produziam resultados terapêuticos que tradicionalmente requerem meses ou anos de psicoterapia convencional. Não se tratava de mais uma técnica de relaxamento ou mindfulness superficial, mas de uma metodologia precisa, baseada em neuroplasticidade dirigida, que pode literalmente reescrever décadas de programação emocional limitante em questão de minutos. Durante 2 anos de pesquisa clandestina, Dispenza testou este protocolo com centenas de voluntários, documentando transformações que desafiaram tudo o que a psicologia tradicional considerava possível sobre a velocidade e profundidade da mudança terapêutica. A descoberta que levou ao desenvolvimento desta meditação revolucionária começou com uma observação intrigante sobre pacientes que experimentavam curas espontâneas de transtornos psicológicos profundos. Dispenza havia documentado casos onde indivíduos com depressão crônica, ansiedade severa, transtorno de estresse pós-traumático e outras condições mentais debilitantes experimentavam remissão completa após eventos específicos que duravam apenas alguns minutos. O que fascinava Dispenza era que essas transformações não seguiam os padrões graduais de melhoria que a psicoterapia tradicional previa, mas representavam mudanças quânticas instantâneas na estrutura da personalidade e padrões emocionais. Utilizando tecnologia avançada de neuroimagem, Dispenza começou a mapear exatamente o que acontecia no cérebro durante esses momentos de transformação psicológica instantânea. Ele descobriu que certas técnicas meditativas, quando aplicadas com precisão específica, produzem padrões de ondas cerebrais idênticos aos observados durante experiências de cura espontânea. Mais fascinante ainda, ele identificou que existe uma janela temporal específica, exatamente 8 minutos, onde o cérebro atinge um estado de máxima receptividade para reprogramação emocional profunda. A base científica desta descoberta está fundamentada no que Dispenza denomina neuroplasticidade acelerada dirigida. Durante estados específicos de consciência, o cérebro se torna extraordinariamente maleável, permitindo que décadas de padrões neurológicos disfuncionais sejam dissolvidosos e reconstruídos em questão de minutos. É como ter acesso direto ao sistema operacional do cérebro e poder reescrever instantaneamente o código fundamental que governa respostas emocionais, padrões de pensamento e comportamentos automáticos. O protocolo de 8 minutos que Dispenza desenvolveu opera através de 4 fases distintas, cada uma calibrada para produzir mudanças neurológicas específicas que se combinam para criar transformação terapêutica completa. A primeira fase, que dura exatamente 2 minutos, trabalha com o que ele chama de desativação do modo de sobrevivência. Durante esta fase, técnicas específicas de respiração e foco atencional são utilizadas para desligar as regiões cerebrais responsáveis pela ansiedade crônica e hipervigilância e padrões de pensamento obsessivo que caracterizam a maioria dos transtornos psicológicos. A maioria das pessoas vive em um estado constante de estresse de baixo nível que mantém o sistema nervoso em modo de alerta permanente. Este estado crônico de ativação impede que o cérebro acesse os recursos neurológicos necessários para cura e regeneração. A primeira fase da meditação utiliza sequências específicas de respiração que ativam o sistema nervoso parasimpático, criando um estado de calma profunda, onde mudanças terapêuticas podem ocorrer sem resistência. Durante os primeiros 2 minutos, praticantes frequentemente experimentam uma sensação imediata de alívio e expansão mental.
Isso não é simplesmente relaxamento temporário, mas uma mudança fundamental na configuração neurológica que permanece ativa muito além da sessão de meditação. Dispenza documentou que essa primeira fase sozinha produz reduções mensuráveis nos níveis de cortisol, noradrenalina e outros hormônios do estresse que perpetuam estados psicológicos disfuncionais. A segunda fase, minutos 3 e 4, foca no que Dispenza chama de dissolução de padrões traumáticos. Durante esta fase, técnicas avançadas de visualização dirigida são utilizadas para acessar e neutralizar memórias e experiências que criaram padrões limitantes de funcionamento emocional. O processo não requer que a pessoa relembre detalhadamente eventos traumáticos, mas trabalha diretamente com a energia emocional armazenada no sistema nervoso. A abordagem de Dispenza reconhece que traumas e experiências difíceis ficam literalmente presos no corpo, como padrões de tensão muscular, distorções no campo energético e circuitos neurológicos que perpetuam sofrimento décadas após os eventos originais. A segunda fase utiliza técnicas específicas que permitem que essas energias presas sejam liberadas de forma suave, mas completa, sem necessidade de retraumatização através de revivência detalhada de experiências passadas. Durante esta fase, é comum que pessoas experimentem liberação emocional espontânea, lágrimas, tremores, sensações de calor ou frio, ou simplesmente uma sensação profunda de peso sendo removido do corpo. Estas são indicações de que padrões energéticos antigos estão sendo dissolvidos e liberados permanentemente do sistema nervoso. Dispenza enfatiza que esta liberação não é catártica no sentido tradicional, mas uma reorganização fundamental da estrutura emocional que elimina a fonte de sofrimento psicológico. A terceira fase, minutos 5 e 6, trabalha com reconstrução de identidade elevada. Uma vez que padrões limitantes foram dissolvidos, o cérebro fica extraordinariamente receptivo para a instalação de novos programas emocionais e cognitivos. Durante esta fase, técnicas específicas de visualização e programação emocional são utilizadas para instalar padrões neurológicos associados a bem-estar, confiança, criatividade e funcionamento psicológico otimizado. Esta fase vai muito além de pensamento positivo ou afirmações superficiais. Dispenza utiliza princípios avançados de neuroplasticidade para literalmente esculpir novas redes neurais que produzem automaticamente estados emocionais elevados e padrões de pensamento construtivos. É como instalar um novo sistema operacional no cérebro, completo com programas atualizados para processamento emocional, tomada de decisões e interação social. Durante a terceira fase, praticantes frequentemente relatam uma sensação de tornar-se uma nova pessoa, não metaforicamente, mas literalmente experimentando uma identidade expandida com capacidades e qualidades que não possuíam antes. Esta não é fantasia ou autossugestão, mas o resultado de mudanças reais na estrutura neural que criam novas possibilidades de funcionamento psicológico. A quarta e final fase, minutos 7 e 8, foca na integração e estabilização. Durante esta fase, as mudanças neurológicas das fases anteriores são consolidadas e integradas em padrões estáveis que se mantêm ativos na vida cotidiana. Técnicas específicas são utilizadas para ancorar as novas configurações neurológicas de forma que elas se tornem os padrões de funcionamento automático da pessoa. A integração é crucial porque mudanças temporárias na consciência durante meditação são relativamente fáceis de produzir, mas criar transformações permanentes, que persistem em situações de estresse e desafio da vida real, requer protocolos específicos de estabilização. A quarta fase utiliza princípios da neurociência sobre consolidação de memória e formação de hábitos para garantir que as mudanças terapêuticas se tornem permanentes.
Durante os minutos finais, muitas pessoas experimentam uma sensação profunda de completude e integração. É como se todas as partes fragmentadas de sua psique tivessem sido reunificadas em um todo coerente e funcional. Esta sensação de integridade não é temporária, mas representa uma reorganização real da estrutura da personalidade que permanece estável ao longo do tempo. O que torna esta meditação tão extraordinariamente eficaz em comparação com terapia tradicional é que ela trabalha diretamente com a neurologia do sofrimento, em vez de apenas seus sintomas comportamentais ou cognitivos. A maioria das abordagens terapêuticas convencionais foca em analisar, compreender ou modificar pensamentos e comportamentos, mas deixa intocada a estrutura neurológica subjacente que produz esses sintomas. A meditação de Dispenza vai direto à fonte neural dos problemas psicológicos e os transforma no nível mais fundamental. A eficácia desta abordagem está documentada em estudos de neuroimagem que mostram mudanças estruturais mensuráveis no cérebro após uma única sessão de 8 minutos. Áreas associadas à depressão, ansiedade e trauma mostram redução imediata na atividade disfuncional, enquanto regiões relacionadas ao bem-estar, criatividade e regulação emocional apresentam aumento significativo na conectividade e função. Dr. Sara Martinez, uma neurocientista que colaborou com Dispenza na validação científica da técnica, observou que os padrões de mudança cerebral produzidos por 8 minutos desta meditação são comparáveis aos observados após meses de medicação antidepressiva ou anos de psicoterapia tradicional. A diferença crucial é que as mudanças são produzidas naturalmente através da própria capacidade do cérebro para reorganização, sem efeitos colaterais e com benefícios que se estendem muito além da resolução de sintomas específicos. Uma das descobertas mais intrigantes é que a meditação produz o que Dispenza chama de efeitos de transferência, melhorias em áreas da vida que não foram especificamente focadas durante a prática. Pessoas que aplicam a técnica para resolver depressão frequentemente experimentam melhorias espontâneas em relacionamentos, criatividade, intuição e até mesmo saúde física. Isso sugere que a meditação trabalha com princípios fundamentais de funcionamento neurológico que afetam todos os aspectos da experiência humana. O protocolo também demonstrou eficácia notável para condições psicológicas que tradicionalmente são consideradas difíceis de tratar. Transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de personalidade, vícios e depressão resistente a tratamento têm mostrado respostas extraordinárias à aplicação correta da técnica. Em muitos casos, pessoas que lutaram com essas condições por décadas experimentaram remissão completa após algumas sessões da meditação. A explicação para essa eficácia ampla está na compreensão de Dispenza de que a maioria dos transtornos psicológicos não são doenças distintas, mas manifestações diferentes de padrões neurológicos disfuncionais subjacentes similares. Quando esses padrões fundamentais são corrigidos através da meditação, múltiplos sintomas se resolvem simultaneamente, porque a fonte comum foi endereçada. Patrícia, uma psicóloga de Belo Horizonte que sofria de ansiedade severa há mais de 15 anos, aplicou a meditação pela primeira vez durante um workshop de Dispenza. Após os 8 minutos, ela descreveu uma sensação de despertar de um pesadelo que durava décadas. Sua ansiedade não apenas diminuiu, mas desapareceu completamente, junto com padrões de insônia, problemas digestivos crônicos e dificuldades de concentração que ela nem havia percebido que estavam relacionados. 6 meses depois, as mudanças permaneciam estáveis e sua prática profissional havia se transformado pela integração de técnicas baseadas em neuroplasticidade. O aspecto mais revolucionário da meditação é que ela democratiza completamente o acesso à transformação terapêutica profunda.
enquanto psicoterapia tradicional requer anos de trabalho com profissionais especializados, investimento financeiro considerável e frequentemente produz resultados limitados. Esta técnica pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, com resultados que frequentemente excedem aqueles obtidos através dos métodos convencionais mais avançados. Dispenza desenvolveu protocolos específicos que permitem que a meditação seja adaptada para diferentes condições e necessidades individuais. Variações existem para depressão, ansiedade, trauma, vícios, problemas de relacionamento e questões de autoestima. Cada adaptação utiliza os mesmos princípios neurológicos fundamentais, mas com ajustes específicos na visualização e foco que otimizam a efetividade para diferentes tipos de sofrimento psicológico. A pesquisa também revelou que a meditação produz benefícios cumulativos quando aplicada regularmente. Enquanto uma única sessão pode produzir mudanças dramáticas, a prática consistente durante uma semana cria transformações que são praticamente permanentes. Dispenza teoriza que isso ocorre porque cada sessão aprofunda e expande as mudanças neurológicas das sessões anteriores, criando camadas de transformação que se tornam progressivamente mais estáveis. Uma descoberta particularmente fascinante é que a meditação parece ativar capacidades de autocura que vão muito além da resolução de problemas psicológicos. Praticantes frequentemente relatam melhorias em condições físicas crônicas, aumento da energia e vitalidade e desenvolvimento de habilidades intuitivas e criativas que não possuíam anteriormente. Isso sugere que a técnica trabalha com princípios fundamentais de otimização neurológica que beneficiam todos os aspectos do funcionamento humano. Dr. Michael Chen, um neurocientista especializado em meditação terapêutica, estudou os mecanismos pelos quais a técnica de dispensa produz efeitos tão amplos. Ele descobriu que a meditação ativa simultaneamente múltiplos sistemas neurológicos que normalmente operam independentemente. O sistema de regulação emocional, os circuitos de neuroplasticidade, as redes de atenção e consciência e os sistemas de integração hemisférica cerebral. Esta ativação coordenada cria um estado de supercoerência neural, onde mudanças profundas podem ocorrer com velocidade e eficiência extraordinárias. A integração hemisférica é particularmente importante porque muitos transtornos psicológicos envolvem desequilíbrios ou desconexão entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. A meditação utiliza técnicas específicas que forçam comunicação e coordenação entre essas regiões, resultando em funcionamento cerebral mais integrado e eficiente. Esta integração se manifesta como maior clareza mental, estabilidade emocional e capacidade de processar experiências complexas sem fragmentação psicológica. O protocolo também inclui elementos que trabalham especificamente com o que Dispenza chama de trauma intergeracional. Padrões de sofrimento que são transmitidos através de gerações familiares. Pesquisas em epigenética demonstraram que experiências traumáticas podem alterar a expressão genética de formas que afetam descendentes. A meditação aparentemente pode reverter essas alterações epigenéticas, liberando não apenas a pessoa que pratica, mas potencialmente quebrar ciclos de sofrimento que afetaram linhagens familiares por gerações. Esta capacidade de cura intergeracional é uma das descobertas mais extraordinárias da pesquisa de Dispenza. Pessoas que aplicam a meditação frequentemente relatam que não apenas suas próprias condições psicológicas melhoram, mas que familiares, incluindo filhos, pais e até avós, começam espontaneamente a experimentar melhorias em suas próprias questões emocionais e psicológicas. É como se a cura de uma pessoa criasse ondas de transformação que se estendem através de toda a rede familiar. A explicação científica para este fenômeno está relacionada ao conceito de campos morfogenéticos e ressonância quântica.
Quando uma pessoa transforma fundamentalmente seus padrões neurológicos, ela aparentemente cria mudanças no campo informacional que conecta todos os membros de uma família ou grupo. Essas mudanças podem, então, influenciar outros indivíduos conectados, facilitando sua própria cura e transformação. Dr. Lisa Park, uma terapeuta familiar que incorporou a meditação de dispensa em sua prática, documentou casos onde o trabalho de um único membro da família resultou em melhorias significativas em múltiplas gerações. Em um caso particular, uma mãe que aplicou a técnica para resolver sua própria depressão observou que seu filho adolescente, que havia lutado com ansiedade social severa, começou espontaneamente a se tornar mais confiante e socialmente engajado, sem qualquer intervenção direta. A meditação também demonstrou eficácia extraordinária para questões relacionadas ao propósito de vida e realização pessoal. Muitas pessoas lutam com sentimentos de vazio, falta de direção ou sensação de que estão vivendo vidas que não correspondem a seu potencial verdadeiro. A técnica parece dissolver as barreiras neurológicas que impedem o acesso à sabedoria interna e clareza sobre propósito pessoal. Durante as sessões, especialmente após várias aplicações, pessoas frequentemente experimentam insights profundos sobre sua missão de vida, talentos únicos que precisam desenvolver ou mudanças específicas que precisam fazer para alinhar suas vidas com seu potencial autêntico. Estes insights não são vagos ou filosóficos, mas orientações práticas específicas que podem ser implementadas imediatamente para criar maior satisfação e efetividade na vida. A capacidade da meditação de facilitar clareza sobre propósito de vida está relacionada à sua habilidade de integrar informações de múltiplas regiões cerebrais que normalmente não se comunicam eficientemente. Quando essas redes neurais dispersas são coordenadas através da prática, uma forma de inteligência integral emerge que tem acesso a conhecimento e perspectivas que transcendem o processamento cognitivo normal. Roberto, um engenheiro de 45 anos que havia se sentido perdido e sem propósito por mais de uma década, experimentou durante sua terceira sessão da meditação uma visão clara de como poderia usar suas habilidades técnicas para desenvolver tecnologias que ajudassem comunidades carentes. Esta visão era tão específica e convincente que ele imediatamente começou a buscar oportunidades para implementá-la. Dentro de 6 meses, ele havia deixado seu emprego corporativo e fundado uma organização sem fins lucrativos que desenvolve soluções tecnológicas para problemas sociais. A meditação também produz mudanças significativas na capacidade de relacionamento e conexão interpessoal. Muitos transtornos psicológicos envolvem dificuldades em formar e manter relacionamentos saudáveis, seja devido a padrões de apego disfuncionais, traumas relacionais ou simplesmente falta de habilidades emocionais e sociais adequadas. A técnica trabalha com esses problemas no nível neurológico, reconfigurando os circuitos cerebrais responsáveis por empatia, comunicação e regulação emocional interpessoal. Após aplicar a meditação, pessoas frequentemente relatam que seus relacionamentos se transformam dramaticamente. Conflitos crônicos se resolvem espontaneamente, comunicação se torna mais clara e compassiva, e uma capacidade natural para a intimidade emocional saudável se desenvolve. Isso não requer trabalho específico em habilidades relacionais, mas surge naturalmente como resultado da reorganização neurológica produzida pela prática. A explicação para essas melhorias relacionais está na ativação e integração de redes neurais associadas ao que os neurocientistas chamam de cérebro social. Sistemas especializados que evoluíram para facilitar cooperação, empatia e comunicação efetiva em grupos. Quando esses sistemas são otimizados através da meditação, a pessoa naturalmente se torna mais hábil em navegar complexidades sociais e formar conexões significativas com outros,
Uma aplicação particularmente poderosa da meditação é no tratamento de vícios e comportamentos compulsivos. Addictions são fundamentalmente distúrbios neurológicos onde circuitos de recompensa se tornam desregulados, criando compulsões que são extremamente difíceis de controlar através de força de vontade. A meditação trabalha diretamente com esses circuitos desregulados, restaurando o funcionamento saudável nos sistemas de recompensa e controle de impulsos. A abordagem de Dispenza para vícios é radicalmente diferente de métodos tradicionais que focam em controle comportamental ou modificação cognitiva. Em vez disso, a meditação identifica e transforma os padrões neurológicos subjacentes que criam as compulsões. Uma vez que esses padrões são corrigidos, o impulso para o comportamento aditivo simplesmente desaparece, sem necessidade de luta constante contra desejos e tentações. Marina, uma executiva que havia lutado com alcoolismo durante 15 anos e havia tentado múltiplos programas de recuperação sem sucesso duradouro, experimentou após 2 semanas de prática da meditação uma cessação completa do desejo de beber. Mais importante, ela não sentia que estava resistindo ao álcool, simplesmente não tinha mais interesse nele. 2 anos depois, ela permanece sóbria sem esforço, e sua vida pessoal e profissional se transformaram de formas que ela nunca imaginou possíveis. A pesquisa de Dispenza também revelou que a meditação pode ser utilizada preventivamente para desenvolver resistência a transtornos psicológicos antes que eles se manifestem. Quando aplicada regularmente por pessoas psicologicamente saudáveis, a técnica cria o que ele chama de imunidade emocional, uma capacidade elevada de navegar estresse, trauma e desafios da vida sem desenvolver sintomas psicológicos duradouros. Esta aplicação preventiva é particularmente relevante em uma era onde estresse crônico, isolamento social e sobrecarga informacional criam condições que predispõem ao desenvolvimento de ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos. A meditação funciona como uma vacina neurológica que fortalece os sistemas cerebrais responsáveis por resiliência emocional e adaptabilidade psicológica. Pais que ensinam versões adaptadas da meditação para seus filhos relatam que as crianças desenvolvem maior estabilidade emocional, melhor desempenho acadêmico e relacionamentos sociais mais saudáveis. Isso sugere que, quando aplicada durante os anos formativos, a técnica pode prevenir o desenvolvimento de muitos problemas psicológicos que tradicionalmente emergem durante a adolescência e idade adulta. O futuro desenvolvimento da técnica inclui adaptações para aplicação em ambientes institucionais como hospitais psiquiátricos, presídios e escolas. Dispenza está colaborando com pesquisadores para desenvolver protocolos que possam ser implementados em larga escala para abordar problemas de saúde mental em populações inteiras. Os resultados preliminares desses projetos piloto sugerem que a técnica poderia revolucionar completamente como a sociedade aborda prevenção e tratamento de transtornos psicológicos. A democratização de ferramentas terapêuticas tão poderosas tem implicações profundas para sistemas de saúde mental estabelecidos. Se indivíduos podem resolver em 8 minutos questões psicológicas que tradicionalmente requerem anos de tratamento profissional, isso fundamentalmente altera a economia e estrutura da assistência em saúde mental. Dispenza prevê um futuro onde técnicas como sua meditação são amplamente ensinadas, reduzindo drasticamente a necessidade de intervenções terapêuticas convencionais. No entanto, ele enfatiza que a técnica não substitui completamente a necessidade de profissionais de saúde mental, mas muda radicalmente seu papel. Em vez de focar em tratamento de longo prazo de condições estabelecidas, terapeutas poderiam se especializar em ensinar técnicas de autorregulação neurológica e em trabalhar com casos complexos que requerem intervenção personalizada. A meditação de 8 minutos representa mais que uma nova ferramenta terapêutica.
É evidência de que capacidades de autocura psicológica que foram historicamente consideradas raras ou excepcionais são, na verdade, potenciais naturais que podem ser sistematicamente desenvolvidos. Quando aplicamos esses princípios corretamente, descobrimos que nossa capacidade de transformação transcende dramaticamente o que considerávamos possível. Se você sente ressonância com essas possibilidades, se algo em seu interior reconhece que cura profunda pode acontecer em minutos, ao invés de anos, então você pode estar pronto para explorar esta tecnologia revolucionária de transformação neurológica. Lembre-se de que você não está apenas aprendendo uma técnica de meditação, mas acessando capacidades inatas de autocura que representam a próxima evolução na compreensão do potencial humano para transcender limitação e sofrimento.